Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para dar continuidade aos tutoriais sobre Orca Slicer, onde estou mostrando para vocês como fazer a calibração de maneira correta. E hoje eu vou mostrar para vocês como calibrar corretamente o fluxo, que é, para mim, uma das principais calibrações, né? Claro que uma calibração ela depende da outra, mas o fluxo ele é essencial para você deixar aquela camada de topo bem lisinha, brilhosa e com muita qualidade, tá? Então eu vou logo pedindo aí para vocês, que eu sei que esse tutorial é excelente, que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Então vamos lá, vamos dar início a essa aula, vamos abrir o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, a primeira coisa que vamos fazer é escolher a impressora que vamos utilizar para esse tutorial. Eu vou continuar aqui com a impressora dos outros tutoriais, porque isso aqui vai ser uma sequência. E aqui podemos ver o filamento que eu fiz a calibração lá na torre de temperatura, no tutorial passado, onde eu mostro como fazer imprimir corretamente uma torre de temperatura para escolher a temperatura ideal para suas impressões. E aqui, a altura de camada em 0.2. Ao escolher essas configurações, vamos dar sequência à nossa calibração de fluxo, clicando aqui em Calibration, Flow, passo 1. Vamos clicar. Automaticamente, ele vai criar esses artefatos aqui na mesa de impressão. Podemos ver que eles são numerados. Eles têm uma numeração. Ao criar esses artefatos na mesa, vamos fatiar, clicando aqui em Slice. Podemos ver melhor, né, a numeração. Após fatiarmos essa impressão, vamos salvar no cartão de memória, exportando o G-Code aqui e imprimir. Para você obter resultados mais fiéis, né? Mais exatos, aqui você precisa ter uma boa calibração entre o bico e a mesa de impressão. Ao finalizar essa impressão, você vai analisar a peça e vai pegar a peça que tem a melhor superfície de topo, tá? Que você não observe lacunas, que você tem também uma superfície de base boa, que ela esteja bem fechada, tanto de base quanto de topo. E você vai pegar essa numeração aqui. No meu caso, a melhor peça foi essa aqui de número 10. Tá? Então, eu pego essa numeração 10. Vamos agora aqui no material. Vamos clicar em Edit Presets. E aqui em Flow, temos um valor. Que é um valor de fluxo inicial que utilizamos para começar esse teste. Tá? Que é 0,98. Então, de posse desse fluxo inicial, 0,98, e daquela numeração que eu mostrei para vocês, que é 10, vamos abrir aqui essa equação. Aqui no teste 1, temos, eu coloquei aqui F, que é o fluxo, que vai ser o fluxo atual, que é aquele fluxo lá que pegamos do filamento, onde fizemos a impressão, que é 0,98. Vamos substituir aqui na equação. E também o modificador, que é 10.
Substituindo esses valores na equação, vamos obter para o teste inicial, que é o teste 1, que é o passo 1, o fluxo de 1,08. Vamos pegar esse valor, vamos lá no Orca Slicer, vamos clicar aqui em Edit Preset do material. Aqui, ó, temos o material, vamos clicar aqui. E aqui dentro, nas configurações do material, vamos inserir aquele valor do primeiro teste, 1,08. Vamos salvar, clicando aqui nessa imagem aqui de um disco e vamos clicar OK. Vamos fechar. E agora vamos para o segundo passo, onde vamos fazer a segunda calibração. Vamos aqui clicar aqui em Home, New Project. Ele vai perguntar se queremos salvar. Vamos clicar em No. Ele vai perguntar aqui se queremos transferir essas configurações que estão aqui para um novo projeto. Vamos clicar em Discard, aqui embaixo. Criamos aqui, então, um novo projeto com as mesmas configurações iniciais, que é a impressora, a mesma que escolhemos lá no início, e o material já com aquele valor que escolhemos lá no primeiro teste, 1,08. Esse aqui vai ser o fluxo inicial para esse próximo teste de fluxo, que é onde vamos refinar esse teste. Vamos novamente lá em Calibration, Flow, passo 2. Aqui temos os outros objetos na mesa para o passo 2, com numerações diferentes. Vamos fatiar. Vamos exportar o G-Code e imprimir. Analisando os resultados, a peça que eu obtive a melhor impressão, a melhor camada de topo, a melhor camada de base, foi a peça de número -7. -7, tá? Aí você vai escolher a melhor peça que você... Isso aí é percepção, tá? Você vai ter que chegar lá, observar, olhar contra a luz, verificar se não tem lacunas, se a peça ela foi bem impressa, e você vai pegar e anotar esse valor. Após anotar esse valor, vamos para a nossa equação do teste 2. É a mesma ideia. Você vai pegar o fluxo atual, que foi o fluxo que obtivemos lá no primeiro teste, e vai substituir aqui na equação e substituir também o modificador. Fazendo os cálculos, vamos obter um fluxo de 1. Após obtermos esse fluxo, que ele vai ser o fluxo padrão agora para esse material, vamos fazer a substituição lá nas características do nosso material. Vamos lá no Orca Slicer. Vamos selecionar o material que estamos utilizando para esse teste.
Vamos clicar em Edit Preset. E vamos substituir aqui o fluxo de 1,08, que agora ele vai passar a ser 1. Então, o fluxo ideal para essa impressora que eu estou fazendo a calibração, ele é esse valor. Vamos salvar. E ele vai ficar salvo aí para vocês utilizarem nos seus projetos. O legal é que essa impressora, ela já estava calibrada para esse material. Só que eu tinha feito a calibração para os slicers, né? Naquele outro método que eu ensinei lá no Pros Slicer. E fazendo esses testes, eu obtive o mesmo resultado. Então, para essa impressora, tanto o teste no Orca Slicer quanto o que eu fiz no Pros Slicer, eu obtive os mesmos valores. Então, vocês fazem aí os testes, verificam se vai dar igual. E é claro, né, não precisa ser exatamente igual. Ele ficando aproximado, com certeza você já está indo no caminho certo. Então, era isso para esse tutorial. Era o que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. É isso, pessoal. Um grande abraço.